Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Roger e eu vou falar um pouco sobre as atividades da semana e os nossos desafios, o que a gente tem que fazer para entregar até sexta-feira. Lembrando, né, que o professor faz o vídeo, explica os conteúdos, explica as atividades, mas vocês vão ter de segunda até sexta-feira, no caso essa semana até sábado, para entregar para o professor. Quem está vindo nas aulas de forma híbrida, 2 vezes na semana, a gente faz algumas atividades em aula, porém os outros 3 dias tem que fazer também as atividades em casa. E quem está online tem a Meet na terça-feira para tirar dúvidas, para a gente ver algum ponto do conteúdo e também precisa fazer. Lembrando que o professor está disponível no WhatsApp e no e-mail. Se tiver dúvida, pode perguntar também, tá? Então, como que vai funcionar? Nós vamos começar, né? Na verdade, a gente já começou, mas a gente vai continuar com mais ênfase atividades que envolvem o nosso livro de português, matemática, os livros do terceiro ano, ok? E começando então a utilização dele, e o professor também colocou páginas em PDF, em arquivo, para abrir de forma individual, de português, de matemática e de história, a gente vai falar de algo que está muito evidente esse ano, que é a questão da vacinação e da campanha do agasalho. Então a gente vai ver aqui as páginas que falam sobre essa imagem, tá? Onde a gente vai entender que a campanha do agasalho, né, relacione o título da unidade com as imagens apresentadas. O que as pessoas são incentivadas a fazer? Tudo isso vocês vão escrever, vocês vão registrar de acordo com o que vocês estão entendendo. Como você identificou qual o convite sugerido pelas imagens? Na sua opinião, campanhas como essas podem ajudar a comunidade? Como? Preciso ver a resposta de vocês, tá? Pode ser copiado no caderno e respondido, pode ser editado PDF e respondido também, ok? Vocês decidem qual vai ser a melhor estratégia para responder. Aqui nós vamos falar de vacinação, que é um termo, é um item, né? É um assunto que a gente está discutindo muito durante esse ano por causa da pandemia. E nós vamos observar e analisar esse cartaz, né? Essa placa de divulgação. Então, o que está falando no cartaz? Quais são as informações? Que data vai ser a vacinação? Qual horário? Quais são as idades? O que tem? O que está escrito no meio do cartaz? Aqui nessa região que o professor vai destacar. E logo abaixo nós vamos ver que temos algumas perguntas para responder. Qual é a finalidade do cartaz? Copie do texto o trecho que comprova a resposta anterior. Onde os cartazes como esses devem ser afixados? Então vocês vão ler e vão registrar as respostas. Ó, aqui nós temos também a pergunta número B, né? Qual dos provérbios representa a mesma ideia da frase do cartaz? Então nós temos 3 frases, 3 provérbios que têm a mesma mensagem que estava no cartaz. E uma outra tarefa, um outro desafio. O professor quer que vocês procurem no Google, livros, dicionário, vídeos, o que quer dizer provérbios. O que quer dizer provérbios e exemplos de outros provérbios também. Na sua opinião, né, a frase pode incentivar a vacinação? Por quê? Então vamos conversar. Vocês podem também fazer um vídeo explicativo para postar e anexar como resposta para o professor no Google Sala de Aula ou no WhatsApp. Então nós vamos ter aqui esse exercício aqui. Se vocês já fizeram, vocês podem deixar de lado, tá? Quem não fez precisa responder, porque eu me lembro que eu mandei num sábado para vocês essa página aqui. Aqui nós vamos falar de algo muito importante, que é a questão da separação de sílabas e classificar essas sílabas. Então vamos focar aqui na primeira região, ok? A primeira região, deixa eu pegar aqui o destaque. Vamos focar aqui na primeira região, tá? Separe as sílabas da palavra sacolas e identifique que sílaba corresponde a cada composição e siga a legenda.
consoante C, vogal V. Então, nós sabemos que a palavra sacola, ela tem 3 sílabas, ok? Então, a gente vai colocar aqui a primeira sílaba consoante a vogal, segunda sílaba consoante a vogal, terceira sílaba consoante, vogal e consoante. Escreva a composição das sílabas das palavras seguintes. Recicláveis, ok? Recicláveis, como que é a composição dela? R é consoante ou vogal? E é consoante ou vogal? E aí vocês vão ir registrando, ok, a legenda. Por exemplo, R, consoante. E só um pouquinho aqui. Aqui, ó. R é consoante, E é vogal, C é consoante, I é vogal, C é consoante, L é consoante, A é vogal, V é consoante, E é vogal, I é vogal, S é consoante. Então, eu vou fazer isso com a palavra recicláveis e com a palavra orgânicos. Identifique nas palavras da atividade 2 a palavra que tem a composição consoante-consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. A número 5, que a gente pode ver ali, ok? Depois a gente vai ter essa tabela aqui, que é escreva no quadro as palavras a seguir de acordo com o número de sílabas de cada uma. Então, nós vamos ter aqui a palavra alimentos, pão, legumes, papel. Vocês vão ter que escrever e colocar elas no quadrado correto. Qual tem uma sílaba? Qual tem 2 sílabas? Qual tem 3 sílabas? E qual tem 4 sílabas? Depois de tudo isso, nós vamos ver aqui embaixo uma explicação. As palavras podem ter diferentes quantidades de sílabas. Veja os nomes que elas recebem de acordo com o número de sílabas. Palavras com uma sílaba, monossílabas. Exemplos: pé, cão, dó. Palavras com 2 sílabas, dissílabas. Exemplo: vida, doce, dedo. Palavras com 3 sílabas, trissílaba. Aí exemplos aí: campanha, escola, criança. Palavras com 4 ou mais sílabas, polissílabas. O professor vai pedir para vocês, nessa linha aqui de baixo, escrever também qual é a palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Continuando, essa atividade aqui pode ser que vocês já tenham respondido em um sábado, aí não precisa. Quem não respondeu vai fazer de novo, tá? Que é atividade sobre a letra L e também sobre decodificar os códigos das letras, certo? Depois, então, nós vamos ver aí o cartaz de programa da saúde da escola, tá? Com a canção Lavar as Mãos, ok? E vem a música, tá? Vem o texto e a música Lavar as Mãos. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto e podem me enviar gravação pelo WhatsApp. Eu quero ver a leitura de vocês. Pode ser gravação pelo WhatsApp ou pode ser vídeo. Eu quero ver como que tá a leitura de vocês, tá? Depois nós vamos ter as perguntas para responder, certo? E vamos passar para matemática. Matemática, então, a gente vai trabalhar localização. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente fala muito de Google Maps, GPS, mapa digital, mas também a gente precisa entender essa questão de localização. Então a gente vai ver aqui que temos um desenho, tá? Um gráfico aqui, um desenho, e ele está dividido e separado em números e em colunas por letras, ok? Vamos observar esse desenho e aí vem as perguntas. Indique a localização da roda gigante. Onde está a roda gigante nesse parque?
Observem, a roda gigante, ela está aqui. Qual é a localização da roda gigante? Nós entendemos que ela está na coluna F, na linha 1. Então, eu vou responder coluna F, coluna F, linha 1. Ou eu posso responder linha 1, coluna F. E vou deixar a resposta ali. Posso copiar também no caderno e responder no caderno e tirar foto para devolver ao professor. Então tem outras perguntas para responder. Depois vamos ter aí com outro gráfico, usando uma letra e um número, indique a localização de cada figura abaixo, onde está o quadrado, onde está o círculo, onde está o triângulo. Depois vamos continuar os exercícios de localização e temos aí um texto, uma informação, né, uma curiosidade, né, escolas indígenas. Antes de serem alfabetizados na língua portuguesa, os alunos que frequentam escolas indígenas são alfabetizados na língua materna. Isso só não acontece nas escolas indígenas do Nordeste brasileiro, pois a maioria dos indígenas dessa região fala somente a língua portuguesa. O ensino da língua materna e da história da comunidade é muito importante para a preservação da cultura indígena. Depois vamos continuar sobre a questão de movimentação e trajetos. Vamos ler as situações para responder, ok? E aí vai vir atividades também que vai falar sobre isso, sobre movimentações e trajeto. Ó, e falando sobre movimentações e trajeto, nós temos aqui, ó, assim também se aprende, mapa do metrô. Helena está fazendo uma viagem de férias com seus pais para Portugal. Eles estão conhecendo a capital do país, Lisboa, utilizando o metrô. A gente também fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Trem. Observe o mapa do metrô de Lisboa. Então a gente pode ver, galera, que nós temos uma linha de trem azul, uma linha de trem amarela, uma linha de trem verde, uma linha de trem vermelho. E essas linhas elas se encontram, né, e formam um mapa de estações que pega a cidade. Muito parecido com essas linhas de trens também é a cidade de São Paulo. Eu não sei se nós temos aqui colegas, alunos, pais que foram, estiveram na capital de São Paulo. E é bem assim também. As linhas são divididas por cores e elas se cruzam. Então vem algumas perguntas para responder, né? Para chegar à estação Campo Pequeno, Helena e seus pais partiram da estação Praça da Espanha, linha azul, fizeram uma baldeação na estação São Sebastião, linha vermelha, desembarcaram na estação Saldanha, linha amarela, e fizeram uma nova baldeação chegando à estação Campo Pequeno. Eles poderiam ter feito outro trajeto? Qual? Então observem a imagem, vejam se existe a possibilidade de fazer outro trajeto e nos respondam, ok? Depois nós vamos falar aí, temos um texto sobre as vacinações e vai ter perguntas sobre esse texto. Então vamos lá, ó. Você tem caderneta de vacinação? Quantas vacinas você tomou até hoje? Quanto tempo de vida você tinha quando tomou a primeira vacina? Então vocês precisam, com o auxílio dos pais e responsáveis, encontrar a caderneta de vacinação de vocês, porque todo mundo tem, para a gente entender essas datas e estes números. Depois, nós vamos entrar no livro de História e vamos falar das cidades com menos de 100 anos. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, ok? E depois a gente vai refletir sobre essa imagem aqui,
certo? De um trânsito. A charge mostra vários motoristas de carro agindo de forma errada. Cite 3 exemplos que está acontecendo de erro no trânsito dessas imagens. Então, galera, por que nós vamos falar das cidades com menos de 100 anos? Porque semana passada Canoas fez 82 anos. Nós falamos, né, da comemoração, da idade da cidade. Nós conversamos nisso com os colegas em sala. Os colegas acharam que 82 anos era muito tempo. Mas, na verdade, Canoas é uma cidade jovem, né? Porto Alegre, por exemplo, tem 250 anos. E temos cidades com quase 400 anos também. Então, leia um texto, vamos entender como que se formou as cidades e vamos fazer o exercício. O professor deseja para vocês uma boa semana, se agasalhem, se alimentem bem, façam os exercícios e, na dúvida, pode chamar o professor. Também, galera, vamos ter uma outra atividade que vai envolver o jogo, tá? Que é bem bacana. Como é que vai funcionar essa atividade com o jogo? Com o celular ou com o notebook, a gente vai usar o jogo Cola Sílabas. Esse jogo vai funcionar da seguinte maneira. Nós vimos na semana passada e na semana retrasada a família de algumas sílabas. C, D, F, G, H. Vocês vão olhar as sílabas que visualizaram, né, que a gente reforçou semana passada, e eu quero que vocês criem palavras no jogo com essas sílabas que foram vistas. Então, por exemplo, nós vimos Brinque a com sílaba as sílabas do para D. formar várias palavras. Então, Toque na qual cola palavra e depois nas 2 sílabas eu que você posso deseja fazer com a sílaba agrupar. do D? Dado. Então, eu vou levar o D e o A. Eu vou levar o D e o O. Eu vou clicar na cola, vou clicar na sílaba e na sílaba. Dado. Olha a palavra Dado. que formou. Dado. Qual é a outra palavra que eu posso formar com D? Eu vou pegar o D e o O. Eu vou pegar o M e o I. Eu vou pegar o N e o O. E vou colar. Dome. N-O-D-O-M-I. Não ficou correto. Então eu vou excluir ela. N-O-D-O-M-I. Excluir a palavra, vou colocar de novo. Do, mi, nó. Vamos lá. Dome. Ó, ficou a palavra domino, mas era para ser Domino. dominó. Tá faltando um acento. Mas é a palavra dominó. Outra palavra que nós vimos. Outra família que nós vimos. O F. Então eu vou pegar o F e o I, o G e o O. Figo. Montei a palavra figo. O exercício com o jogo das sílabas é visualizar no caderno as sílabas que nós trabalhamos, e com essas sílabas que nós trabalhamos vocês vão montar palavras no jogo, tanto pelo computador ou pelo celular. Combinado? Então um abraço, até logo. Tchau, tchau.